Momento com Gilvanise Balbino. Leitura e reflexão sobre a doutrina espírita. Produção, Marcelo José. Apresentação, Gilvanise Balbino. Olá, amigos! Está começando agora o Momento com Gilvanise Balbino. E hoje eu vou falar sobre a mensagem que tem como tema, no capítulo 6, A Chegada de um Executivo, do espírito Ferdinando e Saul, no livro Cheguei e Agora. Senhor, aqueles que receberam a missão de serem pais, por eles suplico. Que aprendam a amar e educar seus filhos, mesmo que eles ainda não reconheçam a nobreza de sua dedicação. Que ofereçam o melhor de seus corações, mesmo que os seus sacrifícios não sejam respeitados por seus filhos. Que entendam que as obrigações do lar não os diminuem diante da vida corpórea, mas toda abnegação é abençoada por nosso Deus, que é o conhecedor do coração de seus filhos. Que perseverem na instrução que não seja reconhecida como tempo perdido, mesmo quando o desequilíbrio esteja presente nas relações entre pais e filhos, mas que saibam que ela é a libertação das sombras da ignorância sobre Deus, resplandecendo seres renovados, acendendo em si o clarão da bondade divina que sempre atua pelo melhor a todas as criaturas. Que jamais se esqueçam de que os filhos são reflexos do Pai. Portanto, mudanças de atitude infelizes, controle dos impulsos inferiores e, sem dúvida, que a necessária reforma íntima é matéria em atraso que necessita dedicação e que modelará no filho um ser melhor que favorecerá a sua evolução sempre para o bem. Que a letra da disciplina e da instrução não sejam inarticuladas, que ferem e retiram de cada um a alvorada de uma nova vida. Que aprendam a exaltar o bem, ensinando o valor dos pequenos gestos e a nobreza da gentileza, construindo um novo amanhã, mesmo que tudo pareça uma noite sem fim. Que se lembrem sempre que os filhos assemelham-se à rica enxada, mas que sem a instrução será eleita a ferrugem, mas se for utilizada na lavoura da vida, encontrarão os talentos e valores para experimentarem suas conquistas com trabalho e dedicação. Que não percam um segundo de seu tempo entre reclamações e queixas, mas que pratiquem o auto-perdão, entendendo que os seus gestos em favor de seus filhos podem não ter sido o que deveria ser feito, mas era o que foi possível fazer diante daquele momento tão complexo de suas vidas. Que esperem atuando sempre para acender a luz do Evangelho em seus lares, pois o Evangelho no lar é o amor em prática, e amor em prática é caridade e evolução. Por fim, que se dediquem incansavelmente em ampliar a luz da instrução sobre as trevas e do amor em exemplo e renúncia, pois assim as bênçãos celestiais cobrirão os corações paternais e maternais como as flores advindas dos céus, transformando desânimo em fortaleza, conflito em harmonia e, sobretudo, resgate em libertação da ignorância, em nome de Deus. Querido amigo, essa mensagem, por si, ela é a instrução para os pais, mães, aqueles que vêm à Terra com essa missão tão complexa, mas tão profunda, que é entregar a Deus o seu filho melhorado na escola da vida,
para que ele possa encontrar o seu caminho e seguir em direção aos céus. Ser pai, ser mãe, nos tempos atuais, é uma lição de difícil aprendizado, mas como nos chama a atenção o nosso querido benfeitor Ferdinando e o nosso querido e amado Saul, traz aqui o exemplo vivo de como superar todos os problemas no relacionamento embaixo do mesmo teto que se chama lar. Como nos diz Chico Xavier, o lar é a primeira escola de nossa evolução. É aqui que encontramos no lar os professores diferentes, espíritos que necessitam e fazem com que sejamos alunos das lições do dia a dia. Mas a doutrina espírita ela é rica, como nos fala o nosso querido codificador Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admitem-se que se afligem por falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Querido amigo, independente da situação, dos relacionamentos no mesmo teto, embaixo do mesmo teto, é importante saber que o nosso lar é a escola primária e que dentro deste lar e desta sala de aula viva existem corações diferentes, necessitando paciência, instrução e, sobretudo, o amor de Deus. Assim nos chama Chico Xavier, sempre dizendo que talvez não tenhamos a família que queríamos, mas nós temos a família que nós precisamos para esta encarnação. E às vezes, os pais e as mães, com aquela bondade de querer dar o melhor aos seus filhos, se esquecem que os filhos são espíritos e espíritos necessitados de instrução e da lembrança de saberem de onde vieram, do mundo espiritual. Portanto, que cada um que me escuta agora lembre-se de 2 grandes conselhos que os mentores nos passam: a evangelização infantil, para que a criança possa saber o não, saber o sim e jamais se esquecer de Deus, e a segunda, o Evangelho no lar, que no Evangelho no lar equilibra as nossas casas, os nossos corações e, sobretudo, a certeza de que tudo podemos naquele que nos fortalece, Jesus. E você, amigo querido, também pode participar do Momento com Gilvanise Balbino, com sugestões enviadas para o e-mail momento@feal.com.br e acompanhar também todos os programas no meu canal no YouTube Gilvanise Balbino. Se inscreva, ative o sininho e não perca as atualizações. Termino por aqui, lembrando que só sofre na terra aquele que não se instrui. Um grande abraço e até o próximo encontro. Você ouviu Momento com Gilvanise Balbino.